Hoje, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou as mudanças na Lei de Estrangeiros. O texto que havia sido aprovado no parlamento, uma proposta feita pelo governo, apoiado pelo PSD, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, que busca restringir os fluxos migratórios para Portugal, foi sancionado pelo presidente. No entendimento dele, o texto atende minimamente aqueles apontamentos que haviam sido feitos no Tribunal Constitucional, que chumbou, que negou a primeira versão da Lei de Estrangeiros. Apesar de ter dado o indício de que iria enviar para uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional, o presidente decidiu promulgar hoje, nessa quinta-feira, essas mudanças na Lei de Estrangeiros. Lembrando que o texto chegou efetivamente para ele na última quarta-feira. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente quais são os próximos passos para que essa lei possa entrar em vigor e assim essas regras possam começar a valer. E também relembrar para vocês o que vai mudar, quais são as alterações trazidas e como isso vai impactar a vida de quem já está em Portugal e quem está se planejando chegar ao país. Então, eu vou te pedir que assista esse vídeo com muita atenção. É um vídeo muito importante para você entender todo o contexto migratório de Portugal. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado e consultor de imigração para Portugal e nós somos o Direito Além das Fronteiras e eu estou aqui semanalmente trazendo conteúdos que te ajudam a entender a tua melhor decisão sobre a aplicação de visto e cidadania, conhecer todo o contexto migratório e político de Portugal. Então eu vou pedir que você, para ajudar o nosso trabalho, já deixe o teu like na confiança, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. E quando você faz isso, você se inscreve, você deixa o teu like, comenta aqui nesse vídeo, manda para outras pessoas, o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outras milhares de pessoas que estão pensando em morar em Portugal ou estão pensando em sair do Brasil. Então, dê essa força para o nosso trabalho. E agora, vamos analisar exatamente o que aconteceu e os próximos passos. No dia 30 de setembro, o Parlamento português aprovou um pacote de medidas que visa restringir os fluxos migratórios, restringir entradas e saídas de imigrantes de Portugal. E o objetivo é muito claro. Depois de você ter consequências graves relacionadas às portas escancaradas da manifestação de interesse, o governo entende que agora é o momento de esfriar esses fluxos migratórios e controlar o cenário de imigrantes que hoje vivem em Portugal. Existe um pensamento político muito grande de que os imigrantes ocupam postos, ocupam locais que os cidadãos poderiam ocupar, que os imigrantes fazem uma sobrecarga na busca por imóveis, no mercado de trabalho, no sistema de saúde de Portugal. E diante desse pensamento, diante desse cenário, os políticos estão agindo para restringir, para dificultar a imigração, mesmo que a economia aponte para outro sentido. E nesse cenário de mudanças, foi uma das primeiras propostas feitas pelo novo governo de Luís Montenegro, restringir a Lei de Estrangeiros. E tem pontos muito específicos que ali são tratados que vão alterar consideravelmente a entrada de imigrantes em Portugal. Nós estamos falando, sobretudo, de reagrupamento de familiares. Somente será possível, via de regra, que você reagrupe um familiar depois de 2 anos de autorização de residência. Então, por exemplo, se você entrou com um visto de estudos, conseguiu uma autorização de residência para estudos, você só vai conseguir reagrupar um familiar, por exemplo, um filho maior de idade, um ascendente, ou seja, pai e mãe, depois de 2 anos que você tiver autorização de residência. Existem algumas exceções para famílias que tiverem filhos menores. Se você tiver filho menor, você pode ainda assim, de forma imediata, solicitar esse reagrupamento a partir do momento que você tiver a sua autorização de residência. No caso de casais sem filhos, vai ser necessário que tenha 1 ano de residência legal e comprovar que vocês já viviam juntos há 1 ano no teu país de origem. Então, o reagrupamento familiar é um dos pontos que mais vai ser restringido. Outro ponto importante é em relação à regularização através da autorização de residência da CPLP para aqueles imigrantes brasileiros e timorenses e outros cidadãos da CPLP que já estivessem em Portugal, que chegaram sem visto, possam solicitar essa autorização de residência. Na prática, somente estava sendo possível pela via judicial. Agora, nem mesmo pela via judicial. Para que você possa pedir uma autorização de residência da CPLP, você precisa entrar no país com um visto de residência. Outro ponto muito significativo é em relação ao visto de procura de trabalho.
Se vocês acompanham aqui o nosso canal, vocês devem saber que o visto de procura de trabalho é a forma hoje mais democrática, ou até então era a forma mais democrática para quem pensava em morar em Portugal, exatamente pela baixa comprovação financeira, pela possibilidade de você fazer a aplicação sem demonstrar experiência, sem demonstrar formação profissional. Então esse visto era o principal caminho para os brasileiros, por exemplo, que desejavam morar em Portugal. Agora, esse visto vai estar sendo restrito a profissionais altamente qualificados, profissionais que tenham competências técnicas especializadas. Não está claro ainda, não temos informações oficiais sobre quais profissões vão se enquadrar, sobre quais formações serão consideradas como necessárias ali para que você consiga comprovar competência técnica especializada. Isso a gente só vai saber quando o governo publicar uma portaria interministerial definindo exatamente quais são as áreas que Portugal entende como muito importantes para a sua economia e as formações que ali vão se enquadrar. Então esse visto que hoje é a principal porta de entrada, agora vai ser restrito e a gente não sabe qual será o futuro desse visto de procura de trabalho. E o outro ponto importante é relacionado à possibilidade de você ingressar contra a AIMA pela via judicial. A gente sabe que a AIMA, que é o órgão responsável por regularizar os imigrantes, conceder autorização de residência, hoje enfrenta muita dificuldade. Nós temos mais de 100 mil processos judiciais de intimação contra a AIMA que estão ali a ser analisados por 6 juízes para conceder ali direitos a imigrantes que já têm ali os requisitos necessários para se regularizar em Portugal, mas não conseguem pela falha administrativa, porque a AIMA não consegue gerar um agendamento, porque a AIMA não consegue analisar os documentos a tempo, porque a AIMA não consegue entregar os cartões de residência depois das entrevistas. Então, diante desse cenário de centenas de milhares de processos contra a AIMA, o governo buscou uma tentativa de restringir esse procedimento de ações judiciais. Agora, somente os casos considerados comprovadamente graves vão poder ser analisados em juízo. Isso protege a AIMA para que ela consiga continuar com a sua falha administrativa sem que você, imigrante, tenha o direito pleno de acesso à justiça, o que, no meu entendimento, é extremamente inconstitucional. Mas essa também é uma mudança que vem ali nessas alterações na lei de estrangeiros. Então, feito esse breve resumo sobre o que vai mudar, eu preciso te contar quais são os próximos passos para que essa lei possa entrar em vigor. Agora que foi promulgada pelo presidente, o texto segue para o Diário da República para ser publicado. Depois de publicado, no dia seguinte, essas regras já começam a valer. A lei já entra em vigor. Então, pode ser que, se publicado hoje, amanhã a gente já tenha essas novas regras para os vistos para entrada em Portugal já funcionando. Então, gente, é muito provável que em pouco tempo essas normas, essas restrições já estejam impactando a vida de quem está em Portugal e também a vida de quem planeja chegar. Por que a vida de quem já está em Portugal? Eu digo principalmente em relação a reagrupamento familiar. Muitas vezes os imigrantes fizeram ali o seu processo migratório contando com esse instituto do reagrupamento familiar. Então, assim que eu tiver a minha autorização de residência, eu vou buscar a minha família que está no Brasil. Assim que eu tiver a minha autorização de residência, eu vou regularizar os meus parentes, meus familiares, a minha família que já está aqui em Portugal. Então, se o reagrupamento vai estar mais restrito, isso pode impactar quem já vive no país. E outro ponto sobre a ação judicial. Se você está enfrentando problemas contra a AIMA, agora para você ingressar com uma ação judicial será necessário comprovar um erro grave, ou seja, dificulta o teu acesso à justiça. Então isso impacta esses imigrantes que hoje já vivem em Portugal. E aquele imigrante que está pensando em chegar, agora vai precisar buscar outras possibilidades, outros tipos de visto, enquanto a gente não tem clareza de informações sobre esse novo visto de procura de trabalho qualificado. E claro, eu tenho aqui no canal um vídeo completo sobre quais são as possibilidades em alternativa ao visto de procura de trabalho que você pode analisar. Eu vou deixar para você aqui o card desse vídeo para que você possa assistir e entender sobre esses outros tipos de visto. Hoje, no meu entendimento, o visto de estudos e o visto de trabalho subordinado podem ser a melhor opção para você que pensa em imigrar, sobretudo se você pensa em imigrar com família, porque são vistos bem interessantes. Mas o visto de procura de trabalho, dessa forma restrito a profissionais qualificados, com certeza vai impactar quem ainda está no planejamento, quem estava se preparando financeiramente para poder fazer o pedido do visto, agora precisa aguardar para entender qual a melhor
possibilidade e qual o melhor visto que se adequa agora a essa nova realidade de imigração para Portugal. Isso, claro, vai exigir um maior planejamento financeiro, um maior planejamento sobre qualificações, então vai ser muito importante que o imigrante que pense em morar em Portugal, que escolha morar em Portugal, busque se qualificar, busque contribuir de certa forma para aquele mercado de trabalho de uma forma mais específica. Então, a gente percebia muitos imigrantes chegando em Portugal sem formação, sem uma profissão, sem saber exatamente o que iria fazer. Isso provavelmente agora vai diminuir. Mas claro, sempre vão existir possibilidades porque Portugal precisa de imigrantes. Isso não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é o próprio governo de Portugal, os dados trazidos pela Faculdade de Economia do Porto, que Portugal precisa de basicamente 60 mil imigrantes anualmente, precisaria de 60 mil imigrantes anualmente para conseguir ter sucesso financeiro. Além disso, o governo precisa construir habitação. E com isso você precisa de mão de obra. Se não tem mão de obra não qualificada ou então qualificada para aquele setor específico, você não consegue atender a esses projetos políticos e governamentais. Então Portugal também é uma população que envelhece demais e perde muitos imigrantes jovens para outros países da União Europeia, perde muitos dos seus cidadãos que emigram buscando uma melhor qualidade de vida. Então Portugal precisa claramente dos imigrantes. Agora, o imigrante que quer morar em Portugal vai precisar entender qual será o melhor caminho para isso. E, gente, isso é muito natural, essa mudança de política migratória. Se você for analisar no cenário mundial, você vai perceber que nos Estados Unidos está havendo uma restrição em relação aos imigrantes, no Canadá a mesma coisa, no Reino Unido, na Alemanha. Você percebe que é um cenário político de restringir a imigração, de valorizar valores patriotas daqueles países e com isso os imigrantes acabam ali tendo maior dificuldade para ter a oportunidade de morar nesses novos países. Então, meus amigos, não é uma coisa que está acontecendo só em Portugal. E se você está no Brasil e está insatisfeito, você precisa entender que agora mudar de país vai te exigir planejamento, vai te exigir orientação para que você faça sempre tudo da forma correta. Então, de tempos em tempos, os fluxos migratórios precisam ser ajustados. Então, Portugal entende que pelos anos anteriores, em que houve uma porta escancarada com a manifestação de interesse, agora precisa ter uma restrição grande. Eu, particularmente, acredito sim que as portas escancaradas da manifestação de interesse não fizeram bem para Portugal, porque você abriu as portas, os imigrantes foram muito prejudicados. Então você atraiu mão de obra, mas não conseguiu dar dignidade, não conseguiu dar direitos a esses imigrantes. Mas medidas radicais não costumam ser o que vai resolver efetivamente o problema do país. Então, eu acredito que essa medida, essas restrições aplicadas à lei de estrangeiros são radicais e Portugal, no meu entendimento, vai sofrer as consequências disso. Claro, eu torço para que o país cresça, eu torço para que essas mudanças deem certo e o governo consiga atingir o objetivo final, que é melhorar a vida de quem já mora no país. Mas a gente vai saber sobre isso nos próximos capítulos. E sobre esses próximos capítulos, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque sempre que a gente tiver notícias, novidades sobre esse processo migratório, sobre as leis entrando em vigor, como as coisas vão estar funcionando na prática, quando tiver a portaria do visto de procura de trabalho, é claro que eu vou trazer tudo aqui detalhado, mastigado, para que você possa fazer o teu processo migratório da melhor maneira possível. Então, já se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou sobre essas mudanças. Será que agora Portugal vai para frente? Será que agora os problemas de Portugal acabaram? Agora a gente vai ter serviço de qualidade na saúde, habitação para todo mundo, o salário vai aumentar? Bom, isso a gente vai entender nos próximos anos, nos próximos meses, e eu vou estar sempre aqui com vocês trazendo as informações para você tomar a tua melhor decisão. Então, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta aqui, já estou te esperando para o próximo vídeo.